Domingo passado fizemos leitura no livro de Efésios, capítulo 4. Vamos dar continuidade a esse estudo sobre a unidade da igreja. A unidade da fé. Irei relembrar alguns pontos que falamos no domingo passado. Nós falamos a respeito de Paulo ter escrito para a igreja como um preso no Senhor. Ele traz a importância da unidade cristã, na qual o tema central da mensagem, Efésios capítulo 4, é a vocação cristã que exige um modo de viver compatível com o chamado de Deus. E essa vida digna se manifesta especialmente na humildade, no amor, na paz e na unidade da igreja. Fala também sobre uma vocação elevada que exige uma vida digna, sobre andar de modo digno, sobre a vocação que vem antes da conduta. Falamos também as primeiras marcas de uma vida digna não são os dons, mas o caráter, na qual fala sobre a humildade, mansidão, longanimidade. E a unidade se mantém quando nos tornamos suporte uns para os outros. Estarei lendo alguns versículos sobre o tema de hoje, que está em Efésios capítulo 4. Na verdade, hoje seria para lermos a partir do versículo 6, mas no domingo passado ficamos presos aos 3 primeiros versículos. Eu estarei lendo do versículo 1 ao versículo 16 dessa manhã. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu, e também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em rodas por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Louvado é o nome do Senhor Jesus.
O versículo 2 ainda, podem tomar vossos assentos. No versículo 2, que já falamos no domingo passado, fala sobre nós suportarmos uns aos outros em amor, em comunhão, em paciência, em longanimidade, para que possamos servir de suporte, que é sustentar, ajudar e tornar a caminhada daqueles que estão ao nosso lado menos pesada. Porque a igreja do Senhor não é um lugar para aumentar peso, mas para ajudar a carregar. Ontem, no congresso da EBT em Santo Amaro, o pastor na qual ministrou a palavra trouxe um ponto muito importante, que a igreja do Senhor não é um lugar comum, na qual nós não podemos tornar comum aquilo que o Senhor tornou para nós algo extraordinário. Que a igreja do Senhor nunca como antes, eu estou falando como denominações, nunca como antes se viu no olho do furacão, na qual as pessoas, devido aos escândalos de alguns, devido ao mau comportamento de algumas lideranças, estão justificando o anseio do seu coração e da sua alma para se verem longe da igreja, para dizer que ele pode congregar e servir ao Senhor estando na sua casa. Mas nós devemos entender que nós fazemos parte de um corpo, e todo membro de um corpo que é tirado do seu corpo ao passar dos dias vai entrando em putrefação, vai começar a feder e a cheirar mal, porque o corpo ele se mantém vivo, mas cada membro que é retirado do seu corpo ele está fora, e por estar fora ele vai se colocando numa situação aos poucos e passa a cheirar mal, e no seu coração ele vai dizer: eu posso servir a Deus na minha casa, eu posso servir a Deus estando com a minha família em casa, e na qual a Bíblia mesmo diz que nós não possamos deixar de congregar como é costume de alguns. Ou seja, há um alerta para as nossas vidas, na qual nós devemos nos manter em comunhão na casa do Senhor. E o corpo de Cristo deve ser um ambiente onde o fraco encontra apoio, o ferido encontra cuidado, o cansado encontra o ombro e o abatido encontra amor. Ou seja, por mais que aqui estejam reunidos pessoas imperfeitas, pessoas que tenham as suas falhas, os seus pecados, ao qual nós aqui não possamos nos colocar de pé e dizer: eu sou perfeito, eu sou o melhor. Não, eu estou aqui como servo seu para te ajudar e para te apoiar. E assim você também vai dizer para alguém que está do seu lado: ei, eu estou aqui para te ajudar e para te apoiar, e também sou dependente da tua ajuda e do teu auxílio, para a glória de Deus. Porque o suporte deve ser em amor, e não que nós venhamos nos colocar de pé e dizer: eu posso, eu faço, e acontece porque está nas minhas mãos. Não, estamos aqui porque eu sou dependente do teu auxílio, do teu apoio e da tua ajuda nessa obra. Eu não posso sozinho, eu não posso sem a ajuda da minha família, eu não posso ser um pastor sem a ajuda, sem a participação das ovelhas, porque estamos unidos até que um dia o Senhor venha nos chamar para estarmos junto com Ele. E o versículo 4 diz assim: há um só corpo e um só Espírito, como também fossem chamados em uma só esperança da vossa vocação. Glória a Deus.
os fundamentos da unidade cristã. Vou repetir: há um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, na qual estamos aqui entrelaçados, versículo 4 ao 6. Ele mostra que a igreja precisa viver unida, porque espiritualmente já está unida na verdade essenciais da fé. Um só corpo, na qual a igreja é um corpo, não vários corpos independentes. Cada membro tem a sua função, mas todos pertencem ao mesmo organismo espiritual. Cada membro tem a sua função, mas todos pertencem ao mesmo organismo espiritual. E quando passamos a estudar as cartas paulinas, nós vemos que o apóstolo Paulo, na qual foi chamado diretamente por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na estrada de Damasco, ele teve um contato direto com o Senhor, na qual toda a sua teologia foi fundamentada na pessoa de Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo, ele se empenhou, ele se dedicou, e mesmo estando preso em cadeias, como ele mesmo relatou, preso do Senhor, ele não deixou de preocupar-se com a igreja do Senhor. Ele não deixou de preocupar-se com cada igreja na qual ele fundou, que ele ajudou a crescer e a semear. Eu creio que enquanto ele estava preso em cadeias, em todo momento ele lembrava de cada cooperador, de cada membro, de cada participante que ajudou aquela igreja a crescer. Então, meus irmãos, que possamos aprender com o apóstolo Paulo. No dia que não tem culto, oh meu Deus, vai de encontro com a irmã, que hoje eu não vou vê-la, mas abençoa. Vai de encontro com o irmão, que hoje eu não vou vê-lo, mas abençoa. Oh meu Deus, eu não vejo a hora de ter um culto, que nosso coração possa ter um anseio de estarmos na casa do Senhor. Um só corpo. A igreja é um corpo, não vários corpos independentes. Cada membro tem a sua função, mas todos pertencem ao mesmo organismo espiritual. Não faz sentido um membro lutar contra outro. Imagine que eu estou aqui de pé e esse braço começa a querer lutar com esse, e esse braço começa a querer lutar com esse braço. Aos poucos isso vai ter um incômodo, porque eu estou lutando com esse braço, lutando com esse aqui, membro do corpo lutando contra o outro. Daqui a pouco as juntas vai começar a ficar doloridas, e vai começar a criar uma dor no corpo, e vai começar a afetar o corpo todo. Então toda intriga, toda briga e toda contenda que há no meio da igreja, aos poucos começa a afetar toda a igreja. Não faz sentido um crente trabalhar contra outro crente. Não faz sentido o corpo querer ferir a si mesmo. Quando o membro ataca o outro, o corpo inteiro sofre. Um só Espírito. A origem da vida da igreja é a mesma. Foi o mesmo Espírito que convenceu, regenerou, santificou e capacitou. Ou seja, há uma só esperança. Não são duas esperanças, três esperanças. Há uma só esperança, que é Cristo. Todos estamos caminhando para o mesmo destino. Temos a mesma esperança eterna, a mesma esperança gloriosa, a mesma herança em Cristo Jesus. No outro ponto, que no versículo 5 diz:
que há um só Senhor. Não existem dois senhores, não existem três senhores, há um só Senhor. Aqui não existem vários senhores, só Cristo reina, só Cristo edifica, só Cristo transforma, só Cristo liberta, só Cristo resgata, só Cristo modifica a nossa estrutura. É Cristo Jesus, o nosso Salvador. Se só há um Senhor, todos nós, eu e você, somos servos. Se há um só Senhor, eu e você somos meramente servos do Rei, na qual Ele te chamou para ser servo e obediente, porque isso confronta a nossa soberba, a nossa vaidade, o nosso orgulho pessoal, o nosso querer de ser melhor que o outro, porque eu e você somos servos da pessoa de Jesus. E quando lembramos que só o Senhor é servo, fica mais fácil, fica mais confortável, fica mais tranquilo descer do pedestal, porque nós somos servos, fazemos parte do mesmo reino, temos um só Senhor, e como servos devemos ser obedientes à palavra. No versículo 5 ainda diz: uma só fé. Uma só fé. E não se trata de opinião pessoal, não se trata de um conhecimento criado por nós mesmos, mas fala da fé cristã revelada ao meu e ao seu coração, do evangelho recebido, da verdade comum que sustenta a igreja. O que sustenta a igreja não são essas colunas. O que sustenta a igreja é a união em que eu e você estamos interligados. E quando estamos interligados, nada pode romper essa fé e essa confiança no Deus Todo-Poderoso. Um só batismo. Não existem dois batismos, 3 batismos, 4 batismos. É um só batismo, que é uma marca pública de identificação cristã com Cristo e com o seu corpo. Versículo 5, melhor dizendo, versículo 6, vai iniciar dizendo: um só Deus e Pai de todos. Paulo eleva a igreja à mais alta consciência de que nós pertencemos a um só Deus, o Pai de todos, que é sobre todos e em todos. Paulo ele traz um ensinamento para as nossas vidas, mesmo enquanto ele estava preso, cativo. Ele se preocupou em levar as suas cartas aos corações das pessoas que pudessem receber de bom grado aquela palavra. Essa palavra atravessou gerações, até que alcançou a minha e a sua vida. Ou seja, Paulo ele se preocupou de tal forma que a sua mensagem não foi esquecida ao longo dos tempos, mas sim ela foi aperfeiçoada, na qual nós, quando estamos unidos aqui na igreja do Senhor, possamos ser aperfeiçoados através da palavra. A igreja é uma, porque Deus é um, porque não fomos chamados para viver em comunhão, não fomos chamados para viver em unidade, apenas para ter um encontro semanal
e tratarmos isso como um clube social de encontro de amigos e amigas. Não fomos separados para viver em unidade, para ter apenas um momento para confabularmos uns com os outros. Fomos chamados para andar separados, porque servimos ao mesmo. Não fomos chamados para viver separados, porque servimos ao mesmo Senhor, ao mesmo Deus. E a nossa unidade não é baseada em preferência, não é baseada em panelinhas, não é baseada no clubinho, mas é baseada na verdade espiritual. Louvado é o nome do Senhor Jesus. A unidade da igreja é testemunho para o mundo. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. A unidade da igreja não é apenas para o nosso conforto interno. A unidade da igreja não é para satisfazermos os nossos interesses pessoais. A unidade da igreja não é para nós nos colocarmos melhor que o outro. A palavra já diz unidade. E quando fala em unidade, nos tornamos apenas um só corpo. E quando fala em unidade, fala também sobre o testemunho, sobre quem eu e você somos. Porque o mundo olha para a igreja e muitas vezes, antes de ouvir a nossa pregação, observa o nosso relacionamento, observa o nosso comportamento. E eu já citei, nunca como antes, a igreja do Senhor se viu no olho do furacão, em meio a tantos escândalos, em meio a tantas informações que envergonham o Evangelho de Cristo. Mas eu e você não devemos nos importar com o que acontece lá fora, porque aqui estamos em unidade, vivendo na unidade do Senhor, para sermos aperfeiçoados, para sermos transformados, para sermos edificados através da palavra. É a palavra que nos transforma, é a palavra que nos redime, e a palavra que nos leva a ter um caminho perfeito na presença do Senhor. É a palavra, nada mais do que a palavra. Não adianta eu vir aqui com discursos ensaiados, não adianta eu vir aqui com mensagens preparadas, se ela não estiver em conformidade com a palavra. É a palavra que nos une, é a palavra que nos leva a ter um momento de intimidade e comunhão com a igreja e com Deus. Porque o mundo vê a igreja vê Cristo através da igreja. A igreja é vitrine da graça, é manifestação visível da vida de Cristo, é o corpo pelo qual o Senhor quer ser percebido. E se o mundo vê um evangelho genuíno, um amor verdadeiro, um perdão genuíno, a paz real, cooperação sincera e comunhão saudável, e tudo isso nós aprendemos através da palavra. É através da palavra. E quando deixamos de ler a palavra, o que vem do mundo começa a afetar nosso ser, o nosso juízo. Porque todos os dias somos alimentados com tantas informações, com tantas jornalismo que procura ferir a nossa fé, atacar a nossa fé. E muitas vezes nós devemos ficar calados, porque da forma que você se manifestar, você poderá sofrer algum processo. E talvez, se isso acontecer, nós estaremos tal qual Paulo, presos no Senhor. Aleluia. Porque não serão as algemas, não serão as cadeias, não serão os processos que nos tirará do caminho verdadeiro da qual o Senhor nos direcionou. Uma igreja dividida prega um Cristo contraditório ao olho humano. Uma igreja unida revela a beleza do Evangelho.
Porque é muito fácil nós colocarmos nas redes sociais uma igreja aparentemente unida. É muito bonito colocar uma foto elaborada, um texto bem elaborado para acompanhar aquela foto nas redes sociais, para que alguém lá fora veja: olha, essa igreja é perfeita, essa igreja é a igreja dos meus sonhos, parece tudo bonito, parece tudo é bem organizado. Aí quando a pessoa vai, se a igreja era perfeita, se torna perfeita após a chegada do fulano, porque se nós somos imperfeitos, aqui não haverá ninguém perfeito, haverá imperfeições, mas eu tenho que suportar você nas suas imperfeições, assim como eu espero que você me suporte nas minhas imperfeições, porque é um sangue que foi derramado na cruz do Calvário para transformar a minha e a sua vida, para que um dia nós possamos ser perfeitos no Senhor. Assim como Paulo estava preso no Senhor, nós um dia estaremos perfeitos, irmã Severina, no Senhor da glória. Aleluia! Essa é a nossa esperança. Então, como igreja unida, nós devemos ficarmos firmes através da palavra. Porque o mundo pode duvidar dos nossos discursos, mas eles não vão conseguir ignorar uma comunhão transformada por Deus. Você viu aquela igreja? É tão simples, mas eles parecem tão unidos. O povo ali, você vê que são unidos nas suas poucas forças, mas eles são unidos. Um ajuda o outro, um cuida do outro, um dá suporte para o outro. É porque a palavra fez efeito. E quando a igreja vive em unidade, Cristo se torna visível em seu testemunho. Porque muitas das vezes o meu e o seu passado vai criar um conflito com o seu eu atual. Porque os nossos erros do passado, eles não foram esquecidos, não. Os nossos erros do passado, eles não foram apagados. Alguém lembra do meu erro? Alguém lembra do seu erro? Um dia, se tiver a oportunidade, irá jogar na cara: olha, você fez isso, você praticou aquilo, agora você quer bancar de santão, quer ficar com a Bíblia na mão e quer nos ensinar a verdade. Aí é o conflito. Mas você não deve lembrar-se que o nosso erro não nos direciona para o presente. Paulo foi um homem que ele ajudou, ele cooperou na morte e na perseguição de muitos cristãos. Quando ele estava a caminho de Damasco, tinha a informação, ele estava munido de documentos para prender aqueles cristãos que estavam escondidos, ocultos lá em Damasco. Então, na estrada para Damasco, ele teve um encontro com Cristo. Não foi alguém com a Bíblia na mão o encontro dele, não foi um missionário, não foi um evangelista, não foi uma testemunha de Jeová, não foi um mormon, não. Foi um encontro com Cristo. E quando Cristo teve um encontro com ele cai ao solo, e Jesus diz para ele: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Sabe o que é aguilhão? É aquela peça pontiaguda que vai atrás do boi para fazer com que ele trabalhe. Então, cada vez que o boi tenta voltar, ele vai apertar aquele ferro pontiagudo. Então, duro era para Paulo recalcitrar contra os aguilhões e lutar diretamente contra Cristo. Então, Jesus lá no céu fala: ó, pode deixar. Quem vai descer para ter um encontro com esse homem sou eu. Ele é perseguidor, ele é matador. Agora quero ver ele falar comigo, tete a tete. E ele desce. E Paulo cai ao solo, cego, e se tornou um grande ganhador de almas, um pregador do Evangelho.
Aí, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12, diz que porque assim como o corpo é um, ele tem muitos membros. São muitos membros, mas muitas das vezes, quando precisamos de ajuda, quando precisamos de apoio, nos vemos sozinhos. Parece que outro membro desaparece, parece que outro membro some, e nós vemos sozinhos na caminhada. Porque a santificação também passa pela unidade. Romanos capítulo 12, no versículo 4 ao 5, ali traz também uma palavra. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Aqui é um só corpo. Há apenas um povo. E que nós possamos estar a cada dia mais unidos no Senhor, através dessa palavra que nos mantém de pé, através dessa palavra que nos fortalece em Cristo Jesus. Santidade não é apenas separação do pecado, é também integridade, inteireza, plenitude segundo Deus. E isso nos lembra que ninguém vive a plenitude do corpo sozinho. Sozinho não temos como prosseguir. Sozinho não temos como caminhar. Até Moisés, quando recebeu o chamado, ele disse: Deus, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Moisés se preocupou com a presença de Deus. E assim como eu e você devemos nos preocupar com a presença de Deus, mas para isso é preciso que eu e você vivamos em unidade. O crente é membro, não o corpo completo sozinho. Individualmente somos membros, coletivamente de apenas um corpo. Isso significa que precisamos uns dos outros. A qualidade que Deus colocou em mim e não colocou em você, a qualidade que Deus colocou em você e não colocou em mim. E dessa forma, através da multiforme das qualidades que eu e você temos separadamente, nós nos unimos em um mesmo propósito, em um só objetivo, e essas qualidades se manifestam e o nome do Senhor é glorificado. Porque no corpo um supre o outro, no corpo um completa o outro, no corpo um coopera com o outro. Oh, aleluia! Que possamos entender essa palavra, que não há como eu caminhar sozinho sem a sua ajuda, não há como você caminhar sozinho sem a minha ajuda, não há como eu caminhar sozinho sem a ajuda dos cooperadores, não há como você caminhar sozinho sem a ajuda dos cooperadores. Não há como nós caminharmos sozinhos sem a ajuda um do outro. Por mais que às vezes eu olhe para você e veja as falhas, mas eu vou dizer para você: olha, você está falha aí nessa caminhada, meu irmão, mas pode perguntar que eu também sou falho. Então nós vamos nos aperfeiçoar em Cristo Jesus, porque é para a glória de Deus, é para a adoração do nome do Senhor que nós estamos aqui vivendo em unidade. Um só Deus é Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos nós. Possamos
entender que a palavra nos orienta, que a palavra que nos mantém de pé. Também fala lá em Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21, para que todos sejam um. A unidade da igreja não é uniformidade, mas é diversidade funcionando em harmonia, em comunhão, em alegria, num só propósito, numa só comunhão, em uma só unidade, porque haverá um dia que Cristo haverá de nos chamar para viver em alegria no trono, junto ao trono da graça. Haverá um dia que eu e você seremos chamados para estarmos junto ao Pai, e por mais que alguém possa dizer que nós entraremos de uma só maneira, olha, eu quero pelo menos chegar lá no céu, nem que eu seja o último a entrar, nem que eu seja aquele que vai ficar atrás do coral, pulando e saltando para ver a face do mestre querido, mas eu quero te ver lá. Eu vou estar pulando lá no meio, procurando a irmã Severina. Eu vou estar pulando lá no meio, procurando o pastor Mário. Eu estarei lá no meio procurando a Mar. Estarei procurando a Márcia, a irmã Neide, a irmã Marta. Estarei procurando o Francisco. Cadê a igreja na qual eu ajudei a pastorear? Eu quero te ver lá. Eu quero te encontrar lá. Nós não iremos lembrar das dores. Nós não iremos lembrar das angústias. Não iremos lembrar das enfermidades. Haverá só alegria. Tudo que é falho será deixado para trás. Tudo que era pecaminoso será esquecido. Nós estaremos em unidade na presença do Deus eterno. E tudo será novo. Tudo que nos causou lágrima aqui na terra será esquecido, será deixado para trás, porque estaremos juntos com Cristo. E lá eu quero encontrar Paulo e dizer para ele: Paulo, aquele ensinamento em Efésios capítulo 4 nos ensinou a ter unidade, a viver em unidade, em comunhão. Paulo, as tuas cartas, suas cartas na qual você escreveu, me ajudou a ser um crente melhor. As cartas que você escreveu, Paulo, me ajudou a fortalecer minha fé, Paulo. Muito obrigado, Paulo, pelas cartas que você escreveu. Eu e você somos dependentes um do outro. Eu e você somos dependentes de uma mão amiga. Eu e você somos dependentes de um braço forte para nos amparar. Eu e você somos dependentes da ajuda um do outro, porque sozinhos não temos como prosseguir, sozinhos não temos como vencer, mas através da palavra, essa palavra que nos mantém de pé, essa palavra que nos edifica, é o que vai nos ajudar a atravessar o deserto, a atravessar os espinhos, a atravessar o mar de lágrimas, a atravessar as perseguições e um dia abraçarmos a Cristo Senhor. Mas para isso, que possamos viver em unidades para a glória de Deus. Domingo que vem iremos continuar com esse estudo, que possamos aprender mais e mais. A cada dia eu quero mergulhar nas cartas paulinas, porque é ela que nos edifica. Que Deus abençoe.